que você organiza a sua base de leads e clientes? Você utiliza uma segmentação eficaz dos dados para conseguir proporcionar um atendimento altamente personalizado, maximizando assim a satisfação do seu cliente? Estudos revelam que organizações que empregam um CRM de vendas para gerenciar dados de clientes melhoram a experiência geral do cliente em impressionantes 74%. Nessa aula, vamos explorar o processo fundamental de importação da sua base de leads e clientes para o CRM. Você aprenderá como centralizar e organizar eficientemente todos os seus dados em um único sistema, o que não só simplifica o acesso e a análise, mas também potencializa a sua capacidade de segmentação. Essa habilidade é essencial para customizar interações, otimizar estratégias de vendas e, consequentemente, elevar os índices de satisfação e lealdade do cliente. Estou aqui na área estratégica da semana 1 do programa de aceleração comercial B2B, que eu vou deixar o link aqui para você conhecer se ainda não conheceu, e eu vou abrir esse documento aqui, ó, que é a planilha de importação de leads e clientes. Vou passar por cada um desses pontos com você. Vendas B2C, excluir colunas de dados de organização. Isso aqui eu trabalho muito focado em vendas B2B, mas existem empresas B2C que podem aproveitar todo o potencial do CRM. E caso ela vá utilizar, ela só vai ter dados das pessoas. Então o que eu peço aqui nesse primeiro ponto? Para excluir esses dados aqui, ó, as colunas que representam informações de empresas, tá? Eu já vou passar para você explicando o que é cada uma dessas colunas. Vendas B2B, excluir coluna pessoa e etiqueta. Quando a gente trabalha com venda B2B, nós já temos as etiquetas na organização. Então, não é necessário também ter etiqueta na pessoa. Então, quando é B2B, vai excluir isso aqui, tá? Próximo. Toda organização e pessoa precisa ter nome e proprietário. Proprietário é o usuário que você convidou para utilizar o CRM. Nós falamos sobre o convite dos usuários nas configurações iniciais da aula 1. Vou deixar o link aqui embaixo, não só dessa aula 1, mas de todas as outras, para você que talvez tenha entrado nesse conteúdo aleatoriamente, pegar desde o começo aqui o nosso treinamento CRM. Então, é necessário ter o nome, porque senão não cria o cadastro, tá, da pessoa e da organização e pessoa, e precisa ter o proprietário também. O proprietário é o usuário que vai ter dentro do CRM. Tá? Se, por exemplo, você tem 3 vendedores, você pode pegar essa base de clientes e leads que você está importando e já distribuir, porque cada um já vai ver o que é seu. Lembra que eu falei sobre grupo de visibilidade também na aula 1? É importante você definir que cada um só vê o que é proprietário, e aqui nesse momento você já precisa ter isso definido. Próximo. O nome das colunas e as informações inseridas nas células devem estar de acordo com o documento planejador dos campos de dados. O que acontece? Nós temos campos de dados que são texto e temos campos de dados que são opções selecionáveis, ou opção única ou múltiplas escolhas. Quando você está preenchendo aqui essa planilha, você vai preencher todos os dados de cliente. E, por exemplo, tem uma informação aqui de estado. Você colocou lá no seu CRM, você configurou a sigla ES. E aqui você coloca ES e lá no CRM você colocou Espírito Santo. O CRM ele não vai entender que essa informação aqui é o equivalente a uma das opções que você configurou como selecionável. Então você precisa se atentar a isso. Quando é um campo de texto, por exemplo, CNPJ a gente configura como texto, não tem problema. Não vai ter nenhum conflito, você pode colocar qualquer texto aqui. Cidade também, certo? Esse é o quarto ponto. O quinto ponto, vendas B2B. Para incluir isso aqui é muito importante, para incluir 2 pessoas na mesma organização, usar os mesmos dados da organização nas linhas das 2 pessoas. Assim será gerado o cadastro de uma organização e 2 pessoas. Então pode acontecer de na hora que você vai cadastrar, você ter empresas que são leads ou clientes que tem mais de uma pessoa. E aí você consegue fazer isso seguindo essa orientação. Que nada mais quer dizer, eu já até criei um exemplo aqui, ó. Na empresa Acme, todos os dados estão iguais aqui, ó. Inclusive o mesmo proprietário, tá? Importante. Acme, CNPJ, estou repetindo em 2 linhas todas as informações da Acme. Porém, aqui em pessoa, eu tenho o Ariel e o Roberval, tá? E aí, o que eu aconselho? Também, as pessoas que estão dentro da mesma organização, o proprietário é o mesmo proprietário da organização.
E se for uma só também, proprietário da organização, proprietário da pessoa. Isso é muito importante. Por quê? Se cada um dos vendedores só pode ver aquilo que é proprietário, e você colocar uma organização para um proprietário e a pessoa para outro, ele vai ver a organização, mas não vai ver a pessoa. E não faz sentido, certo? Então é isso aqui. Porque na hora que eu importo a planilha, eu seleciono uma opção mesclar dados. E quando ele mesclar dados, ele entende que essas células representam a mesma empresa. Ele vai criar uma empresa e duas pessoas. Continuando aqui. Não incluir mais de um telefone ou e-mail na mesma célula. Usar células das colunas telefone 2, e-mail 2. Pode ser mais, tá? Se você quiser colocar, se tiver 3 e-mail, por exemplo, em um cadastro, você pode criar uma terceira. O que isso quer dizer? Aqui, ó, em pessoa. Lembra que eu falei que em pessoa eu crio campos, utilizo campos de dados para representar os meios de contato que eu falo com essa pessoa. Então o telefone está aqui, ó, telefone 1, telefone 2. Nesse cenário aqui vai criar a pessoa Ariel, gerente, que tem 2 telefones e tem um e-mail. Vai criar o Roberval, que é o diretor, que tem um telefone e 2 e-mails. E ó, aqui a etiqueta, que ele é lead, que veio do marketing. Que nós, no caso, vamos excluir. A gente que é B2B não vai utilizar a etiqueta em pessoa, só em organização. E o que acontece se você colocar aqui, ó, barrinha e outro telefone? Dentro do Pipe Drive, você consegue com um clique ligar para essa pessoa, com um discador interno do Pipe Drive. Se você tem 2 telefones no local onde deveria ter um, ele não consegue ligar. Da mesma coisa, o e-mail. Você clicou no e-mail, ele vai abrir uma janela de criação de e-mail. Então, muita atenção, não coloque 2 na mesma célula. E por último, não utilizar fórmulas, não ocultar linhas e não criar abas nas planilhas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa planilha aqui, vou duplicar ela. Cadê a planilha importadora? Eu vou duplicar. E vou importar ela. Vou fazer os procedimentos que eu faço quando eu estou com algum cliente da minha consultoria. Vou excluir essa aqui, porque não tem que ter 2 abas, tem que ter uma só. E eu vou excluir aqui, ó, etiqueta de pessoa. Cadê? Excluir. Ótimo. Vamos fazer aqui o download. Pronto. Você vai fazer toda essa preparação da sua base de leads e clientes. Muita atenção, muita calma nessa hora, porque agora não pode ter erro. Porque quando sobe para o CRM, se tiver erro, você vai ter que corrigir os erros e é uma trabalheira danada. Tá? Então aqui, como que você faz para chegar nessa área de importação? Essa é a tela de início, quando você faz o login. Vai vir aqui nos 3 pontinhos, importar dados. Olha só, ele te dá algumas opções aqui. Dados de amostra, o que é isso? Ele, assim como ele criou os negócios teste, lembra? Uma base de clientes teste, ele pode te dar uma amostra para você fazer a importação. Aqui a gente já tem uma planilha que eu acabei de te mostrar, então nós vamos importar ela. E existe também uma forma de você utilizar uma ferramenta chamada Import Tool. Se você já usa o CRM, ele tem essa possibilidade de você plugar os 2 CRMs e puxar os dados. Você não precisa fazer uma exportação de planilha do seu CRM atual, depois subir para o seu CRM novo, né, que é a sua conta de Pipe Drive. Você consegue fazer por aqui. Nesse caso aqui, eu vou clicar em enviar planilha. Encontrei a planilha aqui que eu quero fazer a importação. E agora ele tem até a inteligência artificial para te ajudar a importar. Eu vou pedir aqui sem a inteligência artificial. Ele vai carregar essa planilha e eu vou ter que fazer o match de dados. O que é esse match de dados? Eu configurei os campos. Agora eu tenho que informar para o Pipe Drive o que representa cada coluna. Que categoria de informação é aquela daquela coluna que eu estou importando. Veja só. Organização nome. Ele já faz o pareamento automaticamente, vou fechar isso aqui, de algumas informações. Por exemplo, a organização nome. Porque na planilha que eu criei, eu já coloquei lá no cabeçalho organização nome, então é o código para ele entender e já fazer esse mapeamento. Organização nome, organização CNPJ, organização razão social, organização estado, veja só, ele tem aqui uma exclamaçãozinha. O que é isso aqui? Ó? Quer dizer que você precisa clicar e ajudar o Pipe. Olha só, Espírito Santo. Vamos ver aqui por que não está. Olha só, Espírito Santo está com um acento agudo no I. Por isso não vai importar. Então eu tenho que vir aqui e fazer isso aqui, ó, e salvar. Aí vai sair a informação aqui, ó. Cadê, ó? Estado. Agora ele está verdinho.
Etiqueta. Etiqueta organização. Vamos clicar aqui. Você pode também, putz, esqueci de criar um campo de dado lá naquela etapa, você pode criar aqui, tá? Por exemplo, etiqueta, cliente, cliente novo. Eu posso pegar essa etiqueta aqui que já está aqui, ó, e mudar ela, ó, cliente. Cliente. Pronto. Salvei. Agora aqui em Lead Marketing, vamos colocar esse aqui, ó, Lead Marketing. Pronto, e agora eu venho cliente, cliente, Lead Marketing, Lead Marketing. Vamos salvar. Próximo, proprietário. Proprietário não tem o Clóvis aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, que é o Alexandre e o Manuel é o Roberto, tá? Então, quando eu faço isso, ele vai entender que Manuel é Roberto e Clóvis é Alexandre Serrão, que são os dois usuários que eu tenho cadastrado no CRM. Vou salvar. Bom, telefone, olha só que interessante. Telefone e e-mail são os únicos campos que você pode ter mais de um. Veja só, telefone, e-mail, e-mail. Eu vou buscar aqui, ó, nome de pessoa. Você vai ver aqui, ó, nome. Você pode buscar aqui, ó, nome. Só vai ter liberado de produto, porque já está aqui o nome de pessoa. Tá vendo? Ele te dá aqui, ó, o íconezinho, quer dizer que é pessoa, e o nome do campo está aqui, ó, nome. O íconezinho, prédiozinho, empresa, o campo é o proprietário. Então é isso. Por isso que eu falo para você criar várias colunas de e-mail e telefone, porque aqui você pode colocar várias, você vai parear, o telefone 1, telefone 2 é o mesmo campo, ó. E se eu digitar aqui telefone, vai aparecer de novo, ó. Mais, ó. Então se eu tivesse mais um terceiro aqui, eu poderia colocar. Então é indiscriminado e eu vou te mostrar como que isso vai ficar depois da importação. Aqui, ó, o proprietário da pessoa também. Então eu tenho que fazer igual, ó. Clóvis é o Alexandre, Manuel é o Roberto. Tá? Próximo passo. Organização, nome, CNPJ, estado, label, etiqueta, ok, tá tudo certo. Pessoas, tá aqui, ó, Ariel, e-mail, beleza? Tá tudo certo. Próximo, mesclar dados. É nesse momento que ele vai mesclar aquelas duas linhas da empresa Acme e criar uma só. Então vou iniciar a importação. Bom, ele vai demorar poucos segundos aqui, porque são poucos dados que eu tenho naquela planilha. Enquanto isso, eu vou te mostrar aqui, ó. Nessa histórico de importação, ó, as sessões de importação são mantidas por 30 dias. Quer dizer o quê? Eu importei aqui, ó, 6 de junho, 20 e 30. O nome da planilha, o usuário que importou, o tipo de informação que tem, ó, pessoas e organização, o status e aqui detalhes. Se você clicar em detalhes, ele vai te dar o que teve nessa importação. Nome, e-mail, telefone, olha que interessante. E mesclados aqui, ó, quantos que foram mesclados? Acme, tá? Então aqui você vê os detalhes da importação. E aqui você consegue reverter. Só que o reverter, você só consegue, ó, só pode reverter em 48 horas. Porque às vezes você importa e aí tem um erro. Vai aparecer aqui uma exclamaçãozinha, que é o skip file. O que é o skip file? Ele vai te mostrar alguma linha que não foi importada por algum erro. É muito comum não importar porque não tem o nome da pessoa ou da organização. Então vamos aqui, por exemplo, se não tivesse aqui a organização Future, não iria importar a linha inteira. Não iria criar o cadastro da organização. Iria criar a Jéssica, mas não iria criar a organização. Então, o erro você vê quando tiver uma exclamação. E aí, você pode reverter, corrigir a planilha e importar de novo. Bom, era isso que eu tinha para te passar. Deixa aqui embaixo suas dúvidas e vamos para a próxima aula. Um abraço!